Graça e paz, aqui é o presbítero Alex, mais uma vez com a palavra para nossa edificação. Nós estamos na série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus. Até agora nós vimos três fases de, vamos colocar, de Deus falando com o povo, trazendo sua palavra, né? Deus fala diretamente, Jesus Cristo se faz presente, morre, ressuscita, vai para o céu e agora é o Ministério do Espírito Santo. E sim, no segundo vídeo quero pedir perdão aos irmãos que eu falei do crescimento da igreja, 2 séculos, perdão, é 2 milênios que Jesus já morreu e ressuscitou. Então, nesses 2 milênios, se nós estivéssemos pregando naquela mesma ousadia, força do Espírito Santo, a gente teve um crescimento muito maior. Então, é só para ratificar aqui 2 milênios, não 2 séculos. É muita coisa, a gente de vez em quando erra, mas a humildade é reconhecer seu erro. Então, vamos estar lendo hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 em diante, está escrito assim: Maria visita Isabel. Você conhece essa passagem? E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que, da parte do Senhor, lhe foram ditas. Por que esse texto? Nós estamos ainda nesse terceiro vídeo ainda numa certa introdução. Então a gente estamos ainda introduzindo quem é o Espírito Santo e como ele agia. E muita dúvida, eu não sou nem capacitado a tal ponto e nem vou conseguir botar fim em tantas dificuldades. O Espírito Santo, que seria o vínculo de união entre os evangélicos, é o que mais causa dissensões, divisões dentro da igreja. Porque nós temos vamos colocar, a era dos reformadores, dos protestantes, sola Dio, sola Escritura, somente a Escritura, somente a Deus. Então, pregaram, reformaram, nações foram transformadas pelo poder da palavra, mas através do Espírito Santo no coração de cada um. Porém, muito pouco se falou sobre o Espírito Santo nessa época. Foi quase que esquecido no dogma dos pais da fé, que sobre a igreja vai se falar quem é o Pai, o Criador, o primeiro dogma: Deus, Pai, Criador do céu e da terra, de tudo que nela há. E depois vai falar Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E vai se falar mais algumas coisas que agora foge à mente. Mas quando chega na parte do Espírito Santo, o Espírito Santo crê nele somente. Está errado? Não, crê somente, crê no Espírito Santo. Mas só ficou assim, crê no Espírito Santo. Então, um dos reformadores, se não me falha a memória, agora, acho que era Calvino, vocês me perdoem se eu estiver errado, na próxima ministração eu corrijo se for o caso, mas eu acho que foi Calvino, uma de suas institutas, fala sobre primeiro o Pai, depois o Filho e no terceiro o Espírito Santo. Então foi um dos únicos que pode-se dizer que foi um pregador do Espírito Santo, exaltando e glorificando ao Espírito Santo com a sua devida honra, e é ele que convence, que fala conosco
o ministério dele de convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então eu vou até no próximo vídeo estar comentando sobre esses 3 aí que faz parte do ministério do Espírito Santo para a nossa vida. Mas hoje vamos dar uma focada aqui no Evangelho de Lucas, que como ele agia. Muitos vão crer que ele agia no Antigo Testamento de uma maneira diferente, que ele entrava e saía, ele enchia a pessoa no momento de necessidade e dificuldade e depois ia embora. Os grandes estudiosos têm 2 divisões, uma majoritária, né, e uma que é a minoria. A majoritária realmente crê nessa teoria que eu estou dizendo, que o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento, mas entrava e saía das pessoas. E eu já creio também, como alguns grandes pensadores, é pouco, mas eu faço parte, eu creio na minoritária. O Espírito Santo, baseado nesse versículo, como a gente disse, em João 16:8, se não me falha a memória, vamos ver aqui, vamos conferir João 16:8. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então não tem como alguém do Antigo Testamento ser salvo ou não foi salvo se o Espírito Santo não agiu no coração, na vida dele. Então, Abraão foi o pai da fé porque creu no que Deus falou. Sai da sua terra, vai para uma outra terra que emana leite e mel. E fez promessas na vida dele. Ele creu pela fé. Fé em quem? Fé em Deus. Ele creu na promessa, creu na palavra, creu no impossível, porque fé é isso. E quem agiu? Quem convenceu que ele era pecador? Quem convenceu do juízo e da justiça? Quem convenceu que ele poderia ser salvo? O Espírito Santo trabalhou no coração dele. Então eu creio, no Antigo Testamento, o Espírito Santo também agia, habitava e agia no coração das pessoas, porém em forma menor, em quantidade, nessa questão do poder, menor, porque era só em algumas pessoas, a maioria os profetas, e no caso de Isabel. Maria visita Isabel. Olha o texto. Quando Maria entra e saúda Isabel, aconteceu que Isabel, quando ouve a saudação de Maria, no versículo 41, a criancinha primeiro solta no seu ventre. O primeiro, podemos botar que era a primeira pessoa cheia do Espírito Santo. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ser cheio é porque algo ou alguém habita dentro da pessoa ou está dentro de alguma coisa. Então o Espírito Santo, essa minha visão teológica, concordar não tem problema nenhum, não vamos deixar de ser irmãos em Cristo, e por isso nem eu vou para o inferno ou você por causa disso, mas é a minha visão mais lógica dentro da Bíblia que eu acho legal. Então o Espírito já habitava nela. Por quê? Se tem um espírito imundo habitando dentro dela, não tem como ela se encher. Ela não foi cheia. Ela foi cheia do Espírito Santo. Então ela expandiu aquilo. É igual você tem um pouco d'água e coloca muito mais água. Então o Espírito Santo já
habitava nela, ela cria em Deus, cria na palavra. Zacarias e Isabel eram pessoas excepcionais, testemunho de fé e de temor para a nossa vida. Então ela tinha o Espírito Santo, já era salva. Tanto é que o que a gente entende? Desde o primeiro momento que levantamos a mão, realmente que o Espírito Santo age no nosso coração, levantamos a mão, o Espírito Santo habita em nós. E depois vem a progressão da santidade, que vem o batismo com o Espírito Santo, que é o quê? O revestimento de poder para pregar o Evangelho e levar para todo aquele que precisa e necessita. Muita gente procura o batismo com o Espírito Santo, é para quê? Para você falar em línguas, ter dom de cura, dom de revelação. Você quer ser melhor do que os outros? Então vai se converter, porque é qualquer outro espírito maligno que está na tua vida te usando e você não está sabendo. Porque o batismo do Espírito Santo é revestimento de poder para levar o Evangelho e testificar do poder de Deus na nossa vida. Não é para nossa autoglorificação, nem autoglorificação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para glorificar o Pai. Então Isabel já tinha o Espírito Santo, ela foi cheia mais ainda do Espírito Santo, e a evidência que ela foi cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo tinha esse poder, se apoderou da vida dela, foi que ela exclamou em grande voz, ela profetizou. Ela disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto que está no seu ventre. Ó, ela teve revelação que era Jesus, Filho de Deus, a promessa que estava no ventre dela. Isso, irmãos, celular do nosso dia, fax, e-mail, telefone. Naquela época muito mal tinha o molecular, como dizia Marco Feliciano alguns anos atrás, né? O molecular. Pegavam o carteiro lá, o moleque, o rapaz, e leva essa carta para o rei. E demorava dias, semanas, meses, dependendo da distância até chegar lá, se é que tinha cavalo ou se ia a pé. Então eles eram pobres, não tinha condição de pagar esse correio, de mandar nem um parente ir lá. Então eles se viam indo assim, um na casa do outro, passando dias até chegar lá. Então Maria chega lá, saúda ela e ela fala: tu tá grávida. E esse é o bendito, a promessa de Deus, que veio para a salvação do mundo. Nas minhas palavras, né? O texto está diferente. Mas Deus revelou a ela. Então ela era cheia. Não falou que ela foi batizada com o Espírito Santo. Então a gente tem que separar muitas coisas na nossa vida, no nosso entendimento. Ser cheio do Espírito Santo, já ter certos dons na nossa vida, e ser batizado e capacitado e ter outros dons para a pregação do Evangelho. Então ela foi cheia, profetizou, falou com autoridade, e ainda ela, no versículo 43, ela vai falar: de onde me provém isso a mim, que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha soltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é você porque creu. Então ela já sabia que era algo miraculoso, não foi algo normal. E ela creu, aí o Espírito Santo revelando através dela para Maria, né? Confirmando a Maria, que você creu, pois hão de cumprir todas as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Olha que bênção maravilhosa. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento sempre trabalhou da mesma maneira que trabalha hoje, só que em quantidade menor. Até porque aqui eles estão ainda embaixo da lei. Só depois que Jesus Cristo morre, sobe ao céu, desce o Espírito Santo, depois do aí vai vir o Pentecoste, confirma a plenitude do Espírito Santo. Então aqui é uma das formas que o Espírito Santo ainda trabalhava, mas ele habitava, eu creio que ele habitava nas pessoas, só que a manifestação do seu poder era em quantidade menor. Aqui estava ainda debaixo da lei, Antigo Testamento, era o poder de Deus. Deus falava pessoalmente. Então Deus falava pessoalmente com as pessoas, era como? Através dos profetas. O profeta era a voz de Deus na terra, e sacerdote era a voz do povo levando a Deus.
pedindo misericórdia. E Deus falava através dos profetas, trazendo o justo juízo ou a palavra de salvação, de alegria, salvação para o povo. Então, aqui ainda estava no ministério de Deus, falando com o povo, sendo presente o que estava começando, Jesus que iria nascer e demonstrar o amor de Deus na prática, se fazendo presente, andando com o povo, e que aí ia entrar a terceira fase, ele subindo, o Espírito Santo com a plenitude. O véu foi rasgado. Agora todos nós podemos entrar na presença de Deus e adorar Ele. E a plenitude trazendo o Espírito Santo para nossas vidas, habitando na gente, e o seu poder sendo manifestado gloriosamente, confirmando que Ele é fiel, Ele cumpre o que fala na minha e na sua vida. E tem muitas outras aparições no Antigo Testamento. Moisés estava pesado carregando o povo. O que o sogro dele, Jetro, fala com ele? Ó, tá errado, divide isso, chama mais pessoas e passa o cargo. Pegou, chamou 70 anciões, orou sobre eles, e a unção que estava sobre ele passou para as outras pessoas, que começaram a falar em quê? Em línguas. Josué, você lembra, né? Vai reclamar com ele que tinha mais dois, não sei aonde, fora do arraial, profetizando, que também foram cheios do Espírito Santo. Só que para eles entendia, conhecia, sabia, mas não se manifestava, não se falava tanto sobre o Espírito Santo. Falava Espírito de Deus. Nós sabemos muitos nomes, títulos dados ao Espírito Santo: Consolador, Espírito de vida, Espírito de sabedoria, Espírito de graça, e Espírito do Senhor, que aí lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai falar, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Versículo 2, perdão. E livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor me deu hoje ousadia para curar, libertar e curar. Então, eles conheciam, mas a plenitude realmente foi se liberada, dada agora para nossas vidas. Então, agora nós estamos sobre esse ministério. Outro homem usado poderosamente pelo Espírito Santo, Bezaleel. Lá em Êxodo, se não me fala a memória, 38, agora me foge o versículo, mas capítulo 38, ele é cheio do Espírito Santo, tem conhecimento e sabedoria para fazer os utensílios do tabernáculo. Então o Espírito Santo trabalha de cada maneira. Ele pode capacitar você para a obra física, capacitar você para profetizar os dons, pode capacitar para sabedoria, para ensinar. Ele faz como ele quer, como ele deseja, conforme a igreja precisa. Então, ele sempre trabalhou no Antigo Testamento, como trabalha agora. Quer ver outra razão que eu te dou para você, mesmo que você não crê? Você sabe da escatologia, o livro de Apocalipse. No Apocalipse, o que Deus diz? Vai ter o arrebatamento, vai ter aqueles desastres, 3 anos e meio de falsa paz, e depois depois o iníquo da terra, o anticristo vai se manifestar e vai começar a botar opressão sobre o povo. E quem vai ser retirado naquele momento da terra em si? Que diz que vai ser retirado da terra? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai ser retirado e a gente vai andar sozinho? A gente tem como se converter? Se a Bíblia nos fala que nenhum homem pode se justificar perante a Deus, não tem como pagarmos pelos nossos pecados, todos estão condenados perante a face do Senhor. O salário do pecado é a morte. Então como acontece isso? Não acontece. Vai ser tirado esse ministério do Espírito Santo de dons, prodígios, sinais de convencer ou dar testemunho verdadeiramente do poder de Deus na nossa vida. Mas ele ainda continua, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele continua operando na justiça, no pecado, na justiça e no juízo. Vão pessoas se converter. É o Espírito Santo agindo no coração das pessoas. Há pessoas que vão ser torturadas até a morte. E como elas vão resistir isso e não negar o nome de Cristo? É o Espírito Santo
com a convicção no coração dela. Então eu creio que no Antigo Testamento é a mesma coisa que acontecerá lá no futuro. O ministério dele no Antigo Testamento era menos manifestado de poder e testemunho, nesse sentido visível, mas em habitar e convencer o Espírito, habitar e convencer da justiça, do pecado e do juízo, ele sempre fez isso, está fazendo, e até na grande tribulação ele também vai estar continuando nesse sentido, porque é só ele, a Bíblia é clara, é só através dele que nós vamos a Cristo. Então está aí mais essa pequena parte dessa ministração e uma introdução, e na próxima nós já vamos entrar no Pai, Filho e Espírito Santo, perdão, aqui é ao vivo, é assim, perdão, a gente vai estar sobre esse ministério dele do pecado, justiça e juízo. Vamos falar um pouquinho para a gente entender, e aí vamos entrar nessa terceira pessoa da Trindade. Graça e paz!